Fala aí pessoal, vou estar trazendo nesse vídeo aqui como eu consegui o porte federal em 2025. Você já deve saber que é necessário você ter a posse de arma de fogo pela Polícia Federal para depois você pleitear pelo porte federal. Eu consegui o meu porte federal, eu fiz sem necessidade de despachante. Atualmente eu trabalho como conselheiro tutelar aqui no Espírito Santo. Para trazer uma exemplificação muito mais clara, vou estar trazendo para vocês aqui o despacho do delegado de Polícia Federal que ele utilizou para poder fundamentar o deferimento do meu porte de arma. Então, vou ler aqui para vocês. Trata-se de requerimento de porte de arma de fogo, jus permitido, conforme o artigo 10 da Lei 10.826, com abrangência estadual, apresentado por meu nome, que declarou efetiva necessidade devido a ameaças à sua integridade física, perpetradas por responsáveis por menores que são retirados da respectiva guarda, dos seus genitores, por ocasião do exercício da atividade profissional do requerente, como conselheiro tutelar no Espírito Santo. Os documentos requisitados no artigo 10 da Lei 10.826 e no artigo 15 do Decreto 11.615 foram devidamente apresentados e as consultas criminais não identificaram ocorrências que comprometem a idoneidade do requerente. O artigo 10 da Lei 10.823 exige demonstração de efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou ameaça à integridade física, além de riscos pessoais plausíveis e atuais. No caso em questão, logrou êxito em comprovar que se encontra sob ameaça atual e individualizada, conforme documentação anexada. Além disso, igualmente demonstrou que exerce atividade profissional de risco, visto que as ameaças sofridas decorrem diretamente da sua atuação profissional. Diante dos fatos, defiro o pedido de porte de arma de fogo para defesa pessoal com validade de 3 anos e abrangência estadual. Então, esse foi o despacho utilizado pelo delegado que deferiu o meu porte. Para você ter o porte federal no Brasil, você precisa ou apresentar uma profissão de risco que te coloque em situações plausíveis, concretas, individuais e atuais que comprometam a sua integridade física, ou você tem que ter uma ameaça à sua integridade física apenas. No meu caso específico, eu consegui comprovar os dois, que eu tenho ameaças à minha integridade física e que eu tenho uma profissão de risco. E ele coloca bem objetivamente, precisa ser atual, ou seja, não pode ser de 10 anos atrás, tem que ser uma coisa recente, precisa ser individualizada. Vou dar um exemplo, bandidos da minha região, que eu atuei tomando medidas protetivas, e os bandidos falaram, vamos matar os conselheiros tutelares da região onde eu trabalho. Não, eles colocaram individualizado. Vou matar o conselheiro X porque ele fez Y. Essa que eu imagino que seja a individualidade que os delegados estejam procurando e que sejam plausíveis, seja concreto, não seja uma coisa extremamente abstrata do tipo, não que eu concorde com isso, mas, por exemplo, posso ter o risco de sofrer um assalto na rua. É claro que isso é uma coisa extremamente complexa que a gente vive na insegurança do Brasil, mas objetivamente para a Polícia Federal não é algo plausível, é um cenário um pouco mais abstrato, não é muito concreto. Efetivamente eu consegui meu porte de arma de fogo porque eu apresentei para o delegado de polícia que a minha profissão como conselheiro tutelar era uma profissão de risco, que me colocava em situações de ameaça à minha integridade física, e eu comprovei por meio de documentos, boletim de ocorrência, medidas cautelares, decisões judiciais e ofícios ao Ministério Público informando as ameaças, etc. Foi um documento mais ou menos ali de 40 páginas, em que ele tinha os tópicos dizendo o que eu fazia dentro da minha profissão. Posteriormente, coloquei todas as minhas documentações referenciando as situações de ameaça à minha integridade, as ameaças individualizadas e também as ameaças coletivas ao meu local de trabalho. E ao final, eu coloquei notícias, manchetes, links de jornais com matérias falando de conselheiros e conselheiros tutelares mortos no Brasil em razão da sua função. Então, esse vídeo, para concluir, se você conseguir comprovar essa profissão de risco, essa ameaça à sua integridade física, ou no caso os dois simultaneamente, eu altamente recomendo a você tentar pleitear por você mesmo, sem a necessidade de um despachante,
porque eu fiz a minha documentação sem fundamentação jurídica. Você não precisa de um documento de um decano do STF, você pode fazer uma coisa um pouco mais objetiva. Hoje a gente tem um monte de ferramentas que nos auxiliam a fazer uma produção textual um pouco mais caprichada, Gemini, ChatGPT. Então, se você tem boas argumentações de por que você precisa do porte de arma, eu altamente recomendo você tentar fazer pelos seus próprios meios, sem necessidade de contratação de um despachante. E se eventualmente ocorrer um indeferimento, aí seria um caso mesmo de estar procurando um advogado para poder tomar algum tipo de medida judicial, se você acreditar efetivamente que os seus motivos são plausíveis e razoáveis para a realidade de 2025. É importante salientar que esse vídeo aqui ele carrega apenas critérios objetivos a respeito da minha experiência individual dentro do estado do Espírito Santo e pode ser que seja dessa mesma forma em outros estados da União, mas também pode ser que não. Cada delegado tem a sua discricionariedade de decidir se defere ou não. Então, esse vídeo aí fica mais para trazer esse informativo. Faça com despachante, faça sem despachante. O importante é que você tente. Se você tem a sua posse de arma de fogo, tente o seu porte de arma de fogo. Forte abraço.